Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui tão cedo, né? Tão cedo nem tanto, né? Já são 9 horas. E o professor Osmar é muito pontual, ele gostaria já de dar início, né, à nossa mesa. Então, eu gostaria de chamar o professor Dr. Osmar Lameira. O professor Osmar Lameira é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, é líder de projeto em Rede Nacional de Plantas Medicinais, Aromáticas, Inseticidas, Condimentares e Agroindustriais. Ele é docente permanente do PPG Bionorte. O professor Osmar vai pronunciar a palestra A Importância da Conservação e Uso de Plantas Medicinais e Aromáticas na Amazônia. Professor, o senhor pode tomar sua posição, mas antes eu gostaria de dizer que a nossa mesa vai ser assim, organizada, né? O doutor Osmar vai fazer a sua palestra, em seguida virá o segundo palestrante, e nós vamos ter 10 minutos para perguntas, né? E depois tem um intervalinho para o café. Você diz que as perguntas é depois das palestras ou logo cada um? Não, depois o senhor e o doutor Eusébio, tá? E depois dos dois, nós vamos abrir, então, para questões, 10 minutos, tem um intervalinho, e depois o doutor Igor. Tudo bem? Falou. Bom dia, então, e bom trabalho a todos. Bom dia. Eu, como já foi apresentado, me chamo Osmar Lameira, e a gente vai ser bem objetivo na nossa apresentação, até por causa do próprio tempo que a gente tem. E quando a gente fala na Amazônia, a gente imagina várias situações. Eu vou procurar falar daqui de baixo mesmo, para não ficar ali em cima ocupando. Então, esse aqui é a biodiversidade brasileira, então, onde tem nossas regiões, e às vezes essas regiões elas podem se confundirem. Você pode ter cerrado, você pode ter pantanal, floresta, às vezes dentro de um determinado bioma. No caso específico da Amazônia, vocês vão poder observar, porque a Amazônia, quando se fala em Amazônia, geralmente se fala assim, Amazônia é floresta. A gente vai mostrar que nem sempre é floresta. Bem, na Amazônia, quando a gente vai falar, já se imagina a floresta. Não é bem assim. Então, nós temos aqui cerrado, nós temos campos. Às vezes os gaúchos pensam que isso aqui são aqueles campos que tem lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é muito comum no norte do Amapá e lá em Roraima. Eu vivi lá em Roraima e quando eu cheguei em Roraima eu me surpreendi com essa vegetação. Várzea, que é comum, Pantanal nós temos em algumas ilhas no arquipélago do Marajó também. Mas aí, para falar de Amazônia, a gente começa a imaginar, deve ser tudo floresta mesmo, e cheio de índio. Geralmente o povo de fora imagina que na Amazônia é só floresta e índio. E a gente, às vezes, quando mostra essa imagem, realmente é floresta e índio. Mas temos essa floresta, por isso é que muitas aeronaves, quando caem nessa região, principalmente a aeronave de pequeno porte, dificilmente é encontrada. Mas na Amazônia, se achava também que era só planície. Não é bem assim. Nós temos o maior pico no Brasil, é esse aqui, que é o Pico da Neblina, que fica na fronteira Brasil com a Colômbia. Essa, na verdade, representa a Amazônia. Pessoal, quando não tem floresta e índio, deve ter muita água, né? Então, infelizmente, ainda há brasileiros, quando a gente viaja em certas regiões, que a gente comenta, eles perguntam, é verdade que vocês têm muita água? Eu digo, os paraenses, os Amazônia, de modo geral, eles vivem em cima de canoa, é muita água que tem lá, né? Então, às vezes, as pessoas estranham quando a gente fala como é a Amazônia. E, por incrível que pareça, os brasileiros, eles esquecem o que é que eles são. No caso da Amazônia, será que o pessoal sabe qual é o dia da Amazônia? Não sabe. Se cair numa prova valendo uma nota de 0 a 10, todo mundo praticamente vai tirar 0, porque não sabe o dia da Amazônia. O dia da Amazônia é ali, 5 de setembro é o dia da Amazônia. Cada bioma tem o seu dia. A gente já viu floresta, é isso que a gente quer ver na Amazônia?
Se a gente não tiver cuidado, isso ocorre bastante. Algumas vezes por necessidade, né? Porque o homem precisava cultivar o seu arroz, seu feijão, seu milho, mandioca, e era preciso fazer isso. Tinha que derrubar e queimar. Hoje a tecnologia já mostra que não há necessidade, até porque tem muita área que já foi desmatada. E aí esses produtores, hoje a gente já vê isso na Amazônia, né? Isso é cultivo de milho com irrigação já. Quer dizer, mas na Amazônia precisa irrigar, precisa sim. Pouca gente sabe que tem certas espécies, nossa, que só vai produzir se for através de irrigação. E aí você planta o milho com o seu feijão e assim por diante, né? Então a gente já encontra, nessas regiões que foram desmatadas, a gente já usando uma determinada tecnologia. Bem, essa palavra conservação, ela confunde. Tem pessoas que acham que conservar é não mexer, não é bem assim. Nós temos duas palavras-chave, uma que se chama conservação e a outra preservação. Quando eu uso conservação, é que eu vou usar, eu conservo para usar. Tem muitos conceitos, vocês entrarem na literatura, tem muitos conceitos, mas bem simples. Conservar é conservar, mas para usar. Preservar, não. Preservar fica quase intocável. São nossos parques, principalmente os nossos parques que nós temos, as nossas áreas de reserva. Então, tem dois conceitos, tem outros conceitos que vocês podem encontrar e uma informação da literatura. Então, dentro desse organograma total, a gente tem conservação e preservação, uso sustentável da biodiversidade. Então, nós temos conservar e preservar. Observe que pela figura, a conservação pode ser ex situ, é o intercâmbio, a coleta, aí formam os bags são um banco ativo de germoplasma. Observe que na preservação é in situ, nas comunidades tradicionais, populações indígenas, que são as reservas genéticas, nas parques de reserva, e todos direcionam para o bag. Então, vejam bem, o Brasil já foi um grande importador de alimentos na década de 60 para 70. Com a criação da Embrapa, eu sou da Embrapa, não vou puxar para a Embrapa. A Embrapa, com os institutos de pesquisa, nós passamos hoje a ser grande exportador de alimentos. Quem ouviu dizer que soja dava na região? Hoje, os maiores cultivos de soja, onde é encontrado? É aqui, na região centro-oeste e aqui para o norte. As melhores uvas estão lá no Nordeste, não está mais lá no Sul. E brevemente nós vamos ter o trigo, que nós somos o maior importador de trigo, nós vamos ter trigo aqui na região norte. Aliás, Roraima tem um rendimento de trigo maior do Brasil já em Roraima. Já tem trigo no Ceará, mas Roraima está se despontando como um dos maiores produtores de trigo nesses próximos 5 anos. E aí, juntando tudo isso, você vai ter a conservação em câmara fria, então você vai ter a câmara fria, coleção de campo, coleção in vitro, crioconservação, coleção de base, ativa, nuclear, coleção de trabalho, genômica, pólipo, coleção infame, até chegar no uso sustentável. Então, tudo isso, hoje a gente procura fazer. E com essa restrição cada vez mais de recurso financeiro, o que é que nós estamos fazendo? Fazer conservação em campo é complicado. Primeiro, são os intempéries da vida que existem. Ameaça, excesso de água, falta de água, pragas e doenças, e principalmente mão de obra. No nosso caso específico, na Embrapa aqui em Belém, a gente está pegando as espécies mais promissoras, que têm uns grandes potenciais, estão tentando fazer a conservação in vitro. Hoje a gente já tem bons resultados de conservação in vitro. Eu vou, de vez em quando, dar uma mexida em vocês. E vou fazer perguntas que as pessoas não vão conseguir responder. Isso se fizesse num teste para seleção de profissionais, se eu fosse responsável da prova, a maioria não passava não, por bobagem. As bobagens, às vezes, são muito importantes. Vamos ver aqui. Nós temos aqui os nossos ecossistemas ameaçados, que são Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Cerrado, Caatinga, Amazônia, dentre outros. E as espécies, grande parte delas estão aqui.
Erosão genética, risco de extinção, erosão genética causada pelo extrativismo desorganizado. Não é que o extrativismo não seja importante, ele precisa ser só organizado. Infelizmente, as pessoas, a planta derruba e a gente vai dar alguns exemplos, o que é que eles fazem com espécies importantes que nós temos. E dentre elas, nós temos aqui a ipecacuânea. A ipecacuânea foi a primeira espécie medicinal estudada pelos brasileiros, em 1773, através dos jesuítas. Os jesuítas começaram a observar que quando um animal, os índios se sentiam mal, eles comiam alguma coisa, e foram ver essa espécie aqui. Essa espécie, no meio botânico, ela já teve vários nomes, Cefaedes, Psicótera e hoje a Carapicheia. É a única espécie que mata a ameba. Os produtos farmacêuticos, eles diminuem a população. Essa aqui, a ipeca, ela simplesmente mata. É através do uso da raiz, onde nós temos alguns alcaloides, como a metilcefalina, que vai atuar. E essa planta, para vocês terem uma ideia, é uma agricultura familiar simples. Não precisa de adubação química. Nós temos todas as informações que vocês precisarem do Goipeca, a Embrapa já fez. Desde o cultivo, os melhores germoplasma que a gente tem, onde cultivar, toda informação, multiplicação em laboratório. Se alguém quer 1 milhão de mudas, a gente tem a tecnologia para chegar nisso aí. Agora, vai entender por que a gente, no Brasil, não se faz isso. Muita gente faz contato conosco pedindo material, vamos fazer desse jeito. Então, é complicado. A outra espécie é o jaborandi. O jaborandi, a indústria farmacêutica já tentou substituir a principal substância dela, que é a pilocarpina, que trata de uma doença que muita gente tem e não sabe, que é o glaucoma. Então, é muito comum pessoas terem glaucoma e nem sabem que tem isso. Então, a pilocarpina que existe nessa espécie, esse jaborandi, ele é muito encontrado, principalmente Pará, Maranhão e um pouco no Piauí, mas no Pará, principalmente na Serra do Carajás. Agora eu vou mexer com vocês. Isso aqui é um IP. Vocês sabem o que essa espécie significa para o brasileiro? Vocês têm ideia do que é que ela significa? Viu? Vocês não sabem responder? Né? Então, a gente não tem um brasão, a gente não tem a bandeira, o IP é símbolo nacional. Quer dizer, se você sabe disso, desde criança aprendesse, você jamais ia cortar um IP, principalmente o IP amarelo. Então, o IP amarelo é um símbolo nacional que pouquíssimos brasileiros sabem disso aí. E, às vezes, nas escolas, na minha época, quando eu fazia primário, eu sou da época do primário, da primeira série atrasada, avançada, aquele nome que tinha lá. Hoje é ensino médio, fundamental, ninguém fala mais disso. Né? Fala muito é de música, mas esquece de falar das plantas. E essa outra espécie aqui, essa aqui é uma árvore de copaibeira. A copaibeira, ela tem um grande potencial, tem vários usos. Nós temos muito trabalho. A gente estava com um livro praticamente pronto para lançar sobre a copaibeira. A gente resolveu lançar agora porque quanto mais a gente espera, mais informações surgem. Então, a gente teve que parar, senão a gente não consegue lançar esse livro aqui. E a gente vai mostrar o que é que fazem com a copaibeira. O pau-rosa, muito conhecido. Né? Quem gosta de perfume, está aí o pau-rosa, vai muito lá para a França. Castanha do Brasil, o paraense gosta de dizer castanha do Pará, mas para não dar briga, a gente deixa a castanha do Brasil para não ter problema nenhum. Está acabando. Onde tem muito? É no Acre. Aqui, Marabá, que era uma região riquíssima, não vê mais castanheira. Então, essas espécies valiosas nossas estão desaparecendo. Né? E os métodos básicos para a conservação desse germoplasma. Então, você tem a conservação in situ, onde o germoplasma é preservado no seu próprio habitat. Ali a gente tem uma imagem. Conservação ex situ, conservando parte da variabilidade genética de determinada espécie, ou grupos de espécies em condições artificiais fora do seu habitat, que é um exemplo aqui. No caso, isso aqui é um banco de germoplasma que a gente tem na Embrapa do Jaborandi, e é um farm que é através dos agricultores. Se fala muito, olha, vamos fazer, não é bem fácil fazer negócio com o agricultor, porque todo mundo pensa assim, eu vou ganhar dinheiro,
As pessoas, a primeira pergunta que ela faz, eu vou fazer isso, mas eu vou ganhar dinheiro? É igual assim, não, vamos desmatar. Se você disser que é para não desmatar, não mexer mais, aí, não, deixa a árvore em pé, porque o pessoal da Europa, lá da Ásia, aqui nós somos, a Amazônia é o pulmão do mundo. Se a Amazônia fosse na Europa, fosse nos Estados Unidos, por exemplo, todos os terráqueos estavam pagando imposto, que era isso que o Brasil devia fazer. Já que nós somos responsáveis pela respiração do mundo, então vocês vão pagar imposto para sobreviver agora. Porque diz que se tirar a Amazônia, a Holanda, esse estudo vai desaparecer. E a gente não cobra. A gente está aí destruindo. A conservação in situ, na verdade, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. A conservação in situ, localizado dentro das grandes, das unidades de conservação, está ruim esse treco aqui, estou dando mais vacilada. Então, localizado dentro das unidades de conservação ambiental, como parque, reservas, santuários e refúgios. E a vantagem da conservação é espécies de grande porte, que não é fácil. Lá na Embrapa eu faço essa conservação, mas poucas aves já me tomam uma área muito grande, né? A sorte é que a gente tem um pouco de área, dá para colocar, mas são poucas as espécies. Então a desvantagem é a difícil execução. Manutenção das interações ecológicas, conservação da biodiversidade e grande variabilidade. Então, dentre as desvantagens, você tem difícil execução e a grande variabilidade de patógenos, de artrópodes e pragas. Uma outra forma também está começando a virar coisa comum nas escolas, é a instalação de hortos comunitários. Não apenas para comunidade, né, para visitação, mas a gente tem várias formas. Lá na Embrapa mesmo, nós tínhamos esse material aqui, que era quando o pessoal fazia visita. Nós temos isso lá no campo. Terça-feira, pela parte da manhã, alguns estudantes foram nos visitar. São vários formatos, não necessariamente tem que ser tijolo, pode ser de madeira, de acordo com a condição de cada um. E aí você, nessas plaquinhas que aparecem aqui, é bom você colocar a identificação da espécie, família, pode colocar o nome popular, mas principalmente nome científico, porque nome popular é complicado. Às vezes, uma mesma espécie deve ter, às vezes, 10 nomes. Então, para não dar confusão, é importante ter o nome científico. E lá no nosso horto, a gente tem espécies de porte alto, baixo e médio. Como exemplo, a gente tem aí a sucuba. Depois a gente vai mostrar o que é essa sucuba como planta medicinal, aonde é que ela pode ser usada. A andiroba, que todo o pessoal da Amazônia conhece, e andiroba com ajiru. Eu tive cuidado de não vou falar de uso de planta. Primeiro que eu não sou médico. Aí, para não entrar em choque com ninguém, então eu não vou falar que essa planta é bom para isso, não vou falar. Está no livro publicado. E lá no livro a gente colocou lá, por que a gente coloca, né? E uma das frases que a gente usou no livro que nós lançamos foi que toda informação contida no livro, em nenhum momento vai substituir o profissional da área de saúde. Então, para a gente não estar em choque, a gente não vai falar de uso para que serve as plantas. A gente mostra, a gente fala de outra forma. E o sistema de cultivo dessas espécies, então vai ser de acordo com as condições de cada um. Então, você vai ter canteiros, né? Você vai ter em sacolas. Aqui é um cultivo de ipeca, embaixo de bacurizeiro, num dos municípios, depois dali do município de Bragança, mais em cima. Então, a japonesa lá, ela cultiva ipeca embaixo de bacurizeiro, em vasos, em covas, ou canteiros à pleno sol. E aí a gente tem também esses bags, a gente tem espalhado, não só na Amazônia, como em outros lugares do Brasil. Aqui no nosso caso, aqui nós temos um bag de pimenta longa, que é lá no Acre, aqui o jaborandi aqui em Belém, o bag timbó. Esse arrabideia aqui nada é mais do que o pariri. Aí eu vou contar uma história rapidinha desse pariri. Urucum,
a ipeca e a ipeca sendo também conservada in vitro. Esse pariri, às vezes as pessoas dizem assim, olha, a população diz que é bom para isso. Então, a ciência, ela foi feita para comprovar se realmente a informação popular está correta ou não. Então, é muito comum as pessoas dizerem, tão é bom que é bom para isso. Cuidado. Cuidado quando for nas feiras, porque as feiras, às vezes, querem vender. Principalmente quando usa casca. Eu já fiz um teste na Feira do Vero Peso, o meu colega era de Paramaribe, ele falava todo embrulhado, aí ele estava atrás de Murapuama. Quando chegou lá, disse, olha, não tem Murapuama aqui, mas ela vai dizer que tem. Aí, quando ele falou que era embrulhado mesmo, ela disse, essa aqui é boa, essa aqui é da casca boa. Eu disse, olha, não tem nada a ver. Então, lá no Vero Peso, quem for feio sai bonito e quem é pobre sai rico. Então, eles dão um jeito para tudo lá. E tem que ter muito cuidado, principalmente no uso de garrafada por causa da mistura de substâncias. Bem, tudo que a gente fala, a gente tem que registrar. Na Embrapa, a gente tem um programa chamado de Alelo, que a gente é obrigado a colocar todas as informações. Claro, as informações, muitas são sigilosas e outras disponíveis ao público. Aqui é só como exemplo. Então, isso aqui, se nós fôssemos fazer hoje, com a crise que tem, a gente não ia fazer nunca. Então, se você tem que conservar, tem que preservar algo, tem que ser agora. Porque se deixar para amanhã, para vocês terem uma ideia, cada queimada que ocorre no Cerrado brasileiro, N número de espécies estão desaparecendo, sem ao menos ter sido estudada. Então, aqui é o exemplo. Aqui, no caso, a cor verde são as ipeca, o azul aqui é o curauá e o vermelho é o jaborandi, entre outras espécies que nós temos. Nesses estados que eu mostrei, principalmente o caso da ipeca, tem estado que não tem mais a ipeca. Por exemplo, Minas Gerais não tem mais, Espírito Santo não tem mais. Rio de Janeiro, quando eu estive lá, ainda tinha alguns indivíduos, mas muito pouco. Onde a concentração realmente é maior é no estado de Rondônia e Mato Grosso. Mas tem município lá no Mato Grosso que não tem mais. E quando nós fizemos essas viagens, isso aqui é da década de 80, 70 para 80, quando foi feita essas viagens. Hoje, se nós fôssemos repetir só com essas 3 espécies, não tinha dinheiro. A própria Embrapa não tem dinheiro para fazer isso aí. Hoje ela não ia gastar menos de 300 mil para visitar um monte de município que a gente foi. Então, no Pará nunca teve ipeca. No Pará tem, não tem, só tem lá na Embrapa. Então, nós temos cerca de 68, que a gente chama de gemoplasma, matérias diferentes um do outro. Nós sabemos quais são os melhores. Se alguém tem interesse, eu quero cultivar ipeca. A gente tem quais são os melhores materiais, os melhores de jaborandi e assim por diante. Então, isso está registrado com toda a informação, inclusive com o geoprocessamento que foi feito. Então, eu sei onde está o material, onde foi coletado e quem forneceu para a gente. Bem, e o que se pretende fazer com tudo isso? Então, a gente tem espécies mais resistentes a pragas, recuperação de áreas degradadas, disponibilidade de exemplares para utilização como fonte de informações, desenvolver conhecimentos, espécies de valor econômico mais produtivos, aproveitamento das espécies nativas e exóticas, recuperação de espécies já extintas então, é uma gama de informações que você pode estudar. Tudo isso aqui que eu falei agora gera pesquisa. Então, vai depender de cada instituição que vai direcionar cada estrutura que for ofertada. Então, a história do uso das plantas medicinais não é de ontem, é de 5.000 anos atrás, na época dos chineses. E já houve propaganda boba na televisão, dizendo que planta medicinal não serve. Ora, nem existia a nossa medicina que a gente usa, já existia a tradicional. Como é que esse povo vivia? Como é que o homem da caverna vivia? Sem ter esses medicamentos que vivia da época da natureza mesmo. Então, os egípcios já 2.300 anos de Cristo, os jesuítas 1783, que foi a ipeca, a primeira planta realmente no Brasil estudada foi a ipeca. A importância que nós temos social, envolvendo saúde, outros comunitários, a econômica. Só para vocês terem uma ideia, só a pilocarpina, ela movimenta em torno de 70 milhões de dólares por ano. Por quem? Não é por brasileira, é pela Merck lá na Alemanha. Não tem jaborandi na Alemanha, não tem pilocarpina, é aqui que tem. E aí daqui foi lá para fora. E hoje, para a gente fazer um trabalho científico,
tem que pedir autorização para a gente usar o material. Então, isso já foi patenteado, assim como a IPECA foi patenteada. Eu gosto de assistir muito filme do antigamente. Eu gosto de filme de faroeste. Na minha casa eu tenho 550 filmes só de faroeste. Eu passo 2 anos assistindo ele e tem uns bíblicos, para não dizer que eu sou violento, eu tenho uns bíblicos lá. Aí o que é que faz? Eu assistindo um filme de faroeste de 1774, o xerife estava meio embriagado, aí chegou, vamos resolver o plano da embriaguez dele. Aí quando eu vi, raiz de IPECA. Mas nos Estados Unidos não tem IPECA. Tiraram de onde? Lá da Nicarágua. Nicarágua, Costa Rica tem IPECA. Então, naquela época, em 1773, já estava sendo usada pelos pistoleiros lá no Texas, a IPECA. Né? E os brasileiros não usam direito. A ambiental, conservação dos recursos genéticos, né? IPECA, IPEJA, Borandi, Quinas, Primeira Santa, outros comunitários. Então, tudo são estratégias que a gente pode usar. A importância da pesquisa com plantas medicinais aromáticas na Amazônia. Então, a OMS está sempre nessa área, então já é saúde para todos desde o ano de 2000. E houve uma conferência, na época, na ALMA, lá no Cazaquistão, que era a ex-União Soviética, em 1978, para usar, principalmente pelos países pobres ou subdesenvolvidos. E dentre elas estava ali a quina. Essa quina aqui é para esse uso eu posso dizer, é um excelente repelente. Aliás, o gafanhoto, quando ocorre nessa planta, ele morre feliz. Ele fica nela, come até morrer. Então, ela é muito usada nas regiões agrícolas, na região nossa do Salgado, para controlar mandarová. Mandarová é uma lagarta que ataca o mandiocal. Então, o que é que eles fazem, os agricultores? Eles pegam ramos da quina, que é a Quercus amária, e colocam no mandiocal e as lagartas esquecem as mandioca e vai comer, então, aqui esse material. O jaborandi, a IPECA. Social, alternativa de fonte de renda e melhoria na qualidade de vida. Isso a gente vai mostrar logo em seguida para vocês como transformar plantas em produtos. A gente deu um mini curso aqui na segunda-feira à tarde, e o nosso mini curso, ele não é para a gente falar, é para fazer. Eu tive que fazer uma adaptação, mas a gente tem que pegar a planta e transformar em produto. E não adianta escrever porque tem que provar. Então, os nossos produtos, pessoal que já usaram, eu não sei se alguém que está aqui ganhou mais amostra, usou o shampoo no cabelo, como é que o cabelo caiu, não caiu, era bom dizer. Então, a gente transforma nossos produtos em pomada, em shampoo, em creme, principalmente creme para celulite, que hoje até homem tem muita celulite também. E o ambiental é a conservação de todas essas espécies. Saúde, uso das espécies na fitoterapia, cosmético, vacinas. Você já conhece vacina a partir de material vegetal, né? É estratégico para a região e o país. Biopirataria. E era uma palavra que se discutia muito. Biopirataria. Quem mais faz biopirataria no Brasil é os brasileiros. Por exemplo, eu sou lá de um outro estado, de outra região. Aí a gente vem aqui no Sírio, isso é muito comum acontecer no Pará. O pessoal vem passar o Sírio, leva a planta e namora as minas daqui e leva a planta daqui. Então, a gente também aprendeu a fazer isso. Quando eu vou em outro estado, da sopa eu também trago um pouquinho escondido, trago para cá também. Então, na parte econômica, o mercado nacional de fitoterápicos no Brasil é mais ou menos de 700 milhões a 1 bilhão, que é muito pouco. Na Europa tem país que é em torno de 5 bilhões. Por quê? A gente ainda é pobre e quer ser rico. Não, a gente tem que viver com a nossa realidade e procurar melhorar. O mercado internacional de plantas medicinais gira em torno, em 2017, de 107 bilhões, hoje, com certeza, dá muito mais. O mercado de cosméticos, em torno disso aqui, o mercado PET está em expansão. Por quê? Hoje, tem muita gente que gosta de criar gato, mas principalmente cachorro. Virou moda, todo mundo andando na rua de cachorrinho. E os cachorrinhos têm que estar bonitos. Então, tem cachorrinho que passa melhor do que os filhos daquele proprietário. As farmacopeias tradicionais são importantes, porque é nessas feiras que a gente, às vezes, conversando lá com o feirante, a gente vai identificar. Aqui é uma feira lá de Manaus.
Então, se comercializa de tudo aqui. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Quem é feio sai bonito e quem é pobre sai rico. É só visitar as feiras que resolve os seus problemas. Agregação de valor aos produtos extrativistas. Isso sim, em vez de o extrativismo pode ser usado de maneira ordenada e você agrega valores. É o caso aqui de como fazer isso, através de inovação e conhecimento. Quem está envolvido nisso aí? Aí você tem os povos... Eu coloquei essa figura aqui do Raoni. Raoni é um índio muito famoso, né? Com aquela bolacha ali no rosto ali, mas ele é um índio famoso. Aqui são os quilombolas. Em toda a comunidade que a gente trabalha, a primeira coisa que a gente faz é instalar um horto comunitário. É dali que a gente faz o nosso produto. Então, os quilombolas, os ribeirinhos, que é outra coisa que o próprio Amazônia, principalmente as nossas autoridades, às vezes não sabem definir o que é ribeirinho. Nós temos 2 tipos de ribeirinho. O ribeirinho isolado, esse é o lascado. O que é lascado? É aquele que, olha para aquela figura. Se for para frente, cai na água. Se for para trás, a onça pega. Se for para o lado, cai, então ele tem que ficar dentro da casa. E a vida dele é ficar com a mão assim. A gente passa aqui no barco, eles ficam com a mão. O que é que a mulher e o marido conversam? Nada, já conversaram tudo, não tem que conversar. Aí, qual é a diversão deles? É pegar esse barquinho, aí no final de semana, vamos visitar o amigo. É que a gente não dá para mostrar o outro lado do rio. Aí é 1, 2, 3 quilômetros para atravessar o rio, dependendo, logicamente, do rio. E o ribeirinho é em comunidade. Geralmente aqui é primo casado com prima, não sei se tem irmão casado com irmã, mas às vezes corre esse risco. Então eles vivem em comunidade. Então as autoridades precisam saber disso. O ribeirinho vive isolado em comunidade. Esse aqui a notícia corre mais, porque um assistiu uma rádio, alguma coisa e fala para o outro. Esse aqui não. Agora, esse aqui é o único na região amazônica que toma açaí corretamente. Ele é o único, porque o caboclo da cidade toma tudo errado. Ele toma açaí com açúcar, esse aqui não. Já dou uma dica para vocês. O açaí só pode ser usado, bebido, se antes de beber o açaí, se ingerir uma proteína de origem animal. Se não ingerir, vocês estão tomando água preta. Então, pegar açaí, encher de farinha, açúcar, água preta. Antes de tomar açaí, tem que ingerir uma proteína de origem animal. Um peixe, um ovo, assim. O ribeirinho já faz isso, porque ele só tem 3 coisas para comer: peixe, farinha e açaí. Ele toma café de manhã, não é café, é açaí. Almoça açaí, janta açaí e, às vezes, desculpe o termo, mas faz sexo também com açaí. Então, é tudo que acontece lá. E aqui são as comunidades de jovens rurais, né? O nosso dia de campo em plantas medicinais é diferente um pouco. Geralmente, dia de campo, vai para o campo, aquele bererê, não. O nosso dia de campo é aqui, ó. Sendo uma comunidade lá em Barcarena, onde a gente faz a palestra, faz os produtos, e esses jovens aqui são jovens rurais. Jovem rural é assim, aqui é uma comunidade próxima à penitenciária aqui de Americano. E esses garotos aqui estavam doidos para ser presos, porque a situação estava braba na casa deles, não tinham o que comer. E na penitenciária, lá come bem, se não tiver, tem como diz assim, tem mutim, vai alguma coisa. A gente foi convencer essa turma aqui, olha, liberdade não tem preço, né? É melhor tá solto do que estar preso com comida. Fica com fome fora do que com comida lá dentro. Então, esses jovens, nós fomos treinar eles para esquecer esse negócio de eu vou ser preso para garantir a comida. Então, que liberdade não tem preço. E o que fazer? Primeiro passo, para você convencer as pessoas, para conservar, preservar, tem que treinar. Então, treinar capacitando. Então, todas essas comunidades, elas aprenderam a fazer os produtos. Elas sabem fazer um chá que, com exceção da professora lá, que são meus estudantes, o resto, não sabe. O pessoal não sabe fazer chá, não. E jovem, homem e mulher, só pode casar se souber fazer um chá. Porque senão o moleque, quando nascer, já era, vai morrer.
O povo não sabe nem fazer chá e nem café. E o povo é mal educado, porque café, a gente nunca dá café para ninguém doce. E a primeira coisa que o pessoal faz é café doce. Não perguntou se o convidado, se não tem uma diabetes, por exemplo. Então, como é que a gente faz um chá? Se eu fizesse uma pergunta numa sala, ó, é uma pergunta, sabe fazer um chá? Diz como é que é. Era zero para tudo quanto era lado. O pessoal não sabe, porque os avós, cacaravós, tataravós, ensinaram também errado. Nunca ensinaram para eles. O que acontece? Fazer chá não pode, primeiro passo, não pode ferver. Se colocar água e ferver, já está errado. Por quê? A maioria das plantas tem uma substância chamada de alcaloide. E os alcaloides, passou de 90 graus, já era. É o caso do café. Mas eu tomei tanto café e eu fico com sono. O pessoal bebe muito café, né? Caminhoneiro andava, mas é porque ferve o café. Os alcaloides foi tudo embora. Então vai tomar 3 garrafas. Uma outra coisa, aqui tem mulheres que têm filhos, né? Pessoas aqui. Outra coisa, se vocês não souberem fazer o chá, a primeira coisa que vocês vão matar é o guri de vocês. Porque uma criança, 17 horas deitado, ele cria cólica. E a desempregada, né? A secretária, o menino chora, fica com o celular aqui e a outra aqui na boca da gurizada. Toma chá, toma chá. É chá de alfazema, aquilo que se vende aí. Só que chá fermenta. Quanto tempo demora isso? Depende da espécie que você está usando. Umas é 1 hora, 30 minutos, 2 horas. E tem gente, não, mas eu guardo na geladeira, põe numa garrafa térmica, fermenta. Por isso que tem criança que tem diarreia e às vezes vai para o beleleu, por causa de uma simples diarreia. Como adulto também faz isso. Então, nessas comunidades, isso aqui são comunidade quilombola. Aqui é lá em Saracura, lá em Santarém. A professora Elaine participou do trabalho conosco. Conhece essa pessoa aqui, professora? Essa aqui é a professora Elaine. Aqui ela estava com 20 anos, né? Aqui são as mulheres dessas comunidades que, ó, aqui a gente faz o produto na hora. A gente faz um shampoo em 15 minutos, um creme para celulite, pomada faz em 2 minutos. E a diferença é que a fábrica faz em equipamento, e aqui a gente faz na mão mesmo, é tudo artesanal. Sempre o horto convidando as comunidades para participar. Aqui são os produtos que a gente faz nessas comunidades, né? Aqui você tem xarope, o xarope é feito na hora, não pode acumular, né? Só faz quando precisa, sabonete, creme. O Banco da Amazônia patrocinou esse trabalho, então em todo lugar a gente fazia um local desse, mais ou menos 9 metros quadrados, para ter condições assépticas, porque o grande problema da comunidade rural é falta de asepsia. Do jeito que o povo vem lá da roça, todo lambado lá, eles querem comer, beber e assim por faz. Não. Quando eu chegava nas comunidades, lá vem o homem que quer que a gente tome banho. Então, lá, eu sempre dizia assim, na minha mesa, o cura não fica, tem que tomar banho. Então, as mulheres tinham que tomar banho e fazer a asepsia correta. Aqui, são as mulheres que são treinadas, não é enfermeira não, são mulheres das comunidades. Nós levamos esse processo para o sistema penal. Isso aqui é um laboratório que foi construído dentro do sistema penal, não é marinheiro, isso aqui é interno, lá ninguém chama preso, é interno, que foi dado treinamento. Laboratório, do jeito que a Anvisa quer, a gente fez o laboratório, e os dias de campo que a gente fazia. Bem, falar de planta é com índio, não é bem assim não. Existe lá o pajé, é igual, ele é o médico, ele não vai ensinar para os outros, senão ele perde o grau dele. Então, o que acontece? Nós viajamos para as cabeceiras do rio Tapajós, fomos para Santarém, resumindo, fomos para Altamira, chegamos nas cabeceiras do rio Tapajós. Lá tem um grupo de índios chamado Apiacás. Isso aqui, tudo aqui, é índio. Índio já é artista, já, tudo de boné, capacete, e isso aqui é um problema sério, televisão. Então, a gente foi ensinar os índios como fazer a extração de óleo de copaíba. Aí, lá não é chefe, nem cacique, tinha um outro nome agora, é líder. O líder disse, não, moço, quando a gente vai extrair o óleo, não pode olhar, porque senão o óleo desce. Eu digo, não é bem assim não, mas eu sou mágico, eu vou fazer uma mágica. A gente vai furar, e a minha mágica é o contrário. Todo mundo tem que olhar, porque se não olhar, o óleo não desce. Aí tá bom.
Aí eu tirei o óleo, aí o líder disse, o senhor tem muita sorte. Disse que eu tinha muita sorte. Então, tiramos o óleo de copaíbeira. Aqui, o que aconteceu? Estava passando aquela novela que vai lá para a Índia, Caminho das Índias, não tinha uma novela? Quando eu estou dando a minha palestra, aí eles disseram, doutor, agora vamos assistir a novela. Aí eu parei de dar a palestra e eles... Nesse dia deu zebra que a novela terminou 10h30, eu tive que esperar 10h30 para continuar para o trabalho seguinte que eu estava falando para eles, o que é que a gente ia fazer lá na mata, né? Então, levar na televisão para a Índia é meio complicado também. Aí o uso de hemofarma agregando valores, né? Então, a emetina, que é um dos principais substâncias que tem na IPECA, aqui tem uns cálculos, né? 1 quilo de raiz hoje está na faixa entre 120 a 129 reais. 1 quilo de raiz produz 1 litro de extrato fluido. O Brasil não pode mais exportar raiz. Hoje é só através do extrato fluido. Então, $150 vai lá para o Canadá, para os Estados Unidos. Mas tem gente mais inteligente. 1 grama de emetina hoje custa $60. Então, na Bélgica, eles produzem isso aqui e conseguem tirar isso aqui. Ó. Cada quilo de raiz dá 2, 3% de emetina. 20, 30 gramas, vendendo nesse valor, então ganha de $1.200 a $1.800. Então, quem tem inteligência ganha dinheiro. Quem não tem, fica, como diz o moço lá na televisão, fica chupando uva mesmo. Então, é dessa forma. E aqui vem um outro exemplo. Eu estou ruim mesmo. Então, esse é o produto que é comercializado da IPECA, que são as suas raízes. Aqui tem uns cálculos, não vou repetir muito, mas aqui são os cálculos. É um grande negócio para a agricultura familiar, porque numa área do tamanho dessa sala aqui, ganha-se mais dinheiro do que plantar, às vezes, meio hectare, 1 hectare de milho ou de arroz, por causa do valor que a IPECA tem. O extrativismo em Paraupebas, quando o primeiro levantamento feito pelo nosso colega lá, o Roma, em 2003, a renda líquida, mais ou menos, dava em torno disso aqui. Em agosto de 2009, já aumentando o valor, que lá é quilo de folha seca, ele já tinha uma outra renda. E em agosto de 2020, isso aqui era a renda bruta. Tirando mais ou menos uns 20%, 30%, qual é a espécie que vocês conhecem que 1 hectare vai dar essa renda aqui? Então, lá em Paraupebas, a gente foi falar lá para o pessoal que eles não deviam estar fazendo coleta no extrativismo, devia cultivar. Quer dizer, tem áreas para ser cultivada. E eles lá, os extrativistas, os folheiros, eles sobem a serra, correm vários riscos. Tem onça, tem uns buracos que a Vale fez para o cara podia cair lá dentro. Mas o maior perigo que eu disse é 20 homens dentro da mata. Por 30 dias. Olha, pode acontecer um bocado de bobagem. Mas o pior ainda é que eles subiram e deixaram as mulheres lá embaixo. Eu disse, olha, vocês estão vacilando, porque vocês estão 20, 30 dias lá em cima, e as mulheres aqui, o vizinho ficaram de olho na mulher de vocês. Então, vocês têm que pensar bem nisso aí. Cuidado. Produtos cosméticos, né, que hoje está todo mundo, homem, mulher, ninguém quer ser feio, porque sem quem for feio não tem muita oportunidade na vida, não, tem que dar um jeito. Então, aqui, hoje, a população gosta disso aqui, ó. O açaí não é só para beber, serve para esses produtos, castanha do Brasil também, cupuaçu também, e aqui está ela. Então, aqui é um exemplo que é muito comum vocês encontrarem. Se vocês forem lá no primeiro piso, vocês vão encontrar produtos das empresas também, a partir de açaí, cupuaçu e assim por diante, comercializando, né? É material cosmético, né? Shampoo e essas coisas todas. Agregando valores, para vocês terem uma ideia, hoje, o litro de copaíba, ele custa de 130 a 150 reais. Como é que ganha dinheiro? Não é vendendo 1 litro, é fazendo como as farmácias fazem. Divide em 35 ml, vende por 25. Olha quanto ela ganha num litro. E o caboclo lá vendeu por 130, 150, está alegre. Olha quanto a farmácia ganhou. A mesma coisa com a andiroba.
Então, esses produtos, tudo, quanto mais você subdivide, mais dinheiro você vai ganhar. Então, é agregar valor, às vezes. Agregar valor, às vezes, é pegar frasco, diferente um do outro, você já está agregando um valor. Pomada anti-inflamatória. Essa pomada, isso aqui não foi tirado foi o nosso grupo que criou esse tipo de pomada aqui, usando andiroba, copaíba, vela de sebo de Holanda. Hoje a gente já tem um outro produto, custando, o lucro líquido é esse aqui, R$260, vendendo 20 frascos. O creme para celulite, que essa turma está cheia de celulite mesmo, o lucro dá 330, e o shampoo natural, o nosso shampoo natural, ele usa jaborandi, a babosa, estou falando nome popular mesmo, jaborandi, babosa, o capim-santo, ou capim-limão, como queira, e amor crescido. Então, todo o nosso treinamento, a gente já treinou mais de 10 mil pessoas, e até hoje nunca caiu o cabelo de ninguém. Ele sempre diz, olha, realmente funciona. Quem usou o produto aqui no dia que foi dado aqui, usou na sua casa, pode ter certeza. Por que o cabelo de vocês, das mulheres, é ruim? Porque vocês gastam dinheiro à toa. Vocês pintam o cabelo de amarelo, vermelho, azul, e está na moda. E usaram o álcool. Aí vocês são pobres, vocês vão fazer uma hidratação. Hidratação de pobre é 100, 200 reais. Mas hidratação boa é 2, 3 mil. São as meninas da televisão. Mas é a televisão que paga. Então, o cabelo do pessoal é ruim, a gente passa assim, parece uma lixa, é ruim mesmo, né? E aí o que acontece? Esse produto aqui, o jaborandi, a função do jaborandi é reduzir ou evitar a queda de cabelo. O capim-santo é para o cabelo ficar mais fortalecido. A babosa, que é a babosinha, não é aquela babosa grande, é para deixar o cabelo mais macio. E o amor crescido, quem tem dificuldade em crescer o cabelo, isso aqui ajuda muito, né? Não é para os carecas, vocês não vão confundir, eu vou passar agora que não é bem assim não. Isso aqui é para fortalecer. E está aqui os produtos. Quais são as pesquisas? Então, você tem estudo etnobotânico, que é uma das peças principais no estudo de planta, é isso aqui. Se não estudar botânica, não adianta continuar estudando a planta, que pode dar tudo errado. Então, coleta, conservação, avaliação, estudo de manipulação, fitoquímica e assim por diante. As instituições envolvidas aqui na Amazônia, a Embrapa com as suas unidades, as universidades, o museu, o INPA, o IEPA e o Centro de Biotecnologia da Amazônia e o Evandro Chagas. Uma outra coisa que é importante também, além de você conhecer a botânica, é primordial estudar a fenologia de uma planta. Tipo assim, eu vou fazer coleta de sementes, aí eu não sei disso, eu vou lá em Bragança, ou lá em outro estado. Chego lá, não tem semente, eu não procurei saber. Então, eu tenho que ver isso, quando é que uma planta flora, quando é que frutifica, para mim fazer coleta. Por que os químicos reclamam? Porque as pessoas coletam folha, levam para um químico, analisa, eu não encontrei nada, porque também foi coletada na época errada. Quem fez a visita na Embrapa na terça-feira, a gente mostrou lá no campo qual é o macete para coletar o material. Então, só uma dicasinha bem rápida para vocês. Não se coleta material vegetal quando a planta está no estado fértil. Por exemplo, folha. Está no estado fértil, não pode coletar. No caso de folha, é como se fosse a minha mão. Cada dedo aqui é um ramo ou um galho. Então, eu vou procurar o galho que não está no estado fértil. Aí, nesse galho eu posso tirar. Se tiver, esquece. Por isso que existe as farmácias caseiras. Você faz a coleta no momento certo, armazena o material para quando precisar usar. E geralmente a gente precisa das plantas domingo de manhã, onde está todos os postos de saúde fechados. A gente geralmente adoece mais no domingo, assim, de madrugada, que as pessoas adoecem, principalmente diarreia, porque o pessoal encheu a cara sábado e domingo, e domingo de madrugada dá diarreia. Então, estudar fenologia, aqui foi feito com o jaborandi, você vê que tem meses que flora, que não flora, frutifica, e assim por diante. Controle biológico. Isso aqui é numa planta chamada sucuba, é imantante sucuba. Olha só, lá em volta dessa planta tem vários atrativos para a lagarta, mas essa aqui é a lagarta mandarová, ela gosta da mandioca, ela só quer a sucuba. Aí meus colegas da entomologia disseram, olha, está aqui a resposta,
essa planta deve ter uma substância que atrai. Então, por que não usa logo ela? Então, os entomologistas deviam estudar essa planta, que ela deve ter uma substância que vai ser usada. Coleta da óleo-resina de copaíba. Então, antes, era feito assim. Está aqui a árvore, o trado. Esse não dá usando o trado, mas o pessoal usava machado. Ó. Era assim que estaria o óleo de copaíba. Depois, não. A gente desenvolveu uma metodologia. Isso aqui é lá na reserva, lá em Santarém. Fura-se. Isso aqui é índio. Não é? É índio aqui, coletando o óleo de copaíba dessa forma aqui. Controle de fungos agronômico, testando o óleo de copaíba com fungicida. Aqui é uma Duc, é uma espécie de copaíba que tem, uma reticulata, e vocês observem, né? Quando usa o óleo, o crescimento do microbiano é bem menor. E usando fungicida, quer dizer, a copaíba foi superior a esses elementos. Aqui eu gosto sempre de mostrar essa figura, porque isso aqui era um cavalo lá em Brasília. Ele ia desfilar no 7 de setembro e estava desse jeito, ia ser sacrificado. Aí uma estudante fazia um curso de especialização lá em Minas, falou comigo, a gente arranjou o óleo, ela fez e foi fazendo isso. Ó. Cicatrizou e no dia 7 de setembro o cavalo desfilou. Então, a copaíba é um dos melhores cicatrizantes que tem. A extração do óleo de andiroba, então você tem a árvore, essa é a maneira tradicional, e faz o cozimento da semente. E é esse que eles fazem. Faz o que eles chamam de pão, a massa, né? Desse jeito, coloca em alumínio, que não deve ser feito porque vai oxidar, e nesse procedimento. E tem senhora, de tanto amassar essa massa, já não consegue nem abrir nem fechar mais a mão. E nós desenvolvemos um processo bem simples. A gente identificou que o segredo era, para dar um bom óleo, era ter calor e sombra. Então nós fizemos essa casinha, que a gente chama aqui, de lona, colocamos em tubo, em calha PVC, colocamos a massa, e em questão de 5, 6, 7 dias, nós tínhamos esse produto e com óleo. E o segredo foi fazer isso aqui, ó. Hoje, espera 30 dias depois da semente cozida para extrair o óleo. Se fizer com 20 dá 5, com 10 praticamente só vai ter água. Os produtos obtidos, né? Sabonete e outros produtos que essa empresa vende. Armazenamento de semente. Então, isso aqui foi um experimento que uma estudante fez e realmente mostrou que nós colocamos geladeira só para testar, mas não se deve usar geladeira. Entre água e areia, realmente a areia, ela vai ter um rendimento da planta superior nos outros tratamentos que foram feitos. A germinação também, sempre na areia ela é um pouco melhor. O óleo, também quando extraído em termos de armazenamento, a massa, tudo, areia e água sempre são recomendadas. Aqui está o rendimento, né, na geladeira. Geladeira, água e na areia. Essa areia aqui é essa areia de construção. Alguns trabalhos que foram publicados pela nossa equipe, os estudantes, os meus estudantes de iniciação científica, quando eles vão fazer mestrado, eles têm geralmente 5, 6, 8 artigos publicados já. Eu digo, vocês só vão competir se tiver artigo publicado. Então, quem não fizer uma boa iniciação científica não vai ter muita chance de fazer uma pós-graduação. Então, são alguns dos trabalhos que foram publicados. E eu vou encerrar fazendo uma homenagem para isso aqui. Que planta é essa? Tá bravo o negócio, hein? Isso aqui é uma copaibeira. Isso aqui é lá de Santarém, lá de Belterra. Então vejam só, aqui foi para dizer o seguinte, que nem sempre, com esse todo diâmetro, 4 homens não iam conseguir abraçar ela. Não significa que, devido a todo esse diâmetro, ela vai produzir mais óleo. Às vezes não. Às vezes uma mais fraquinha, às vezes produz mais. Mas foi só para mostrar o que a gente faz. O pessoal corta. Tem região aí que ele não fura. Ele mete a motosserra para extrair óleo. Obrigado, gente.
Obrigado, professor.